Foi que nem uma pergunta que eu fiz aqui no programa que veio aquela moça lá da luz lá, Felipe. Como que é o nome dela? Vamos. Que nós apagou a luz. A Juliana. A Juliana. Que ela tava falando que o candomblé era uma religião que não muito preconceito. preconceituosa e tal. Eu falei, mas aí a gente não pode dizer que são as pessoas que são preconceituosas e não o candomblé em si? Ela afirmou, falou, não. Na minha visão, o candomblé é preconceituoso como, cara? O quê? Nasceu dentro de... Mas no caso dela era com a... Vou explicar, vou contextualizar. Mas tipo assim, eu tava querendo dizer assim, não são as pessoas que tornam o candomblé preconceituoso, Mas no preconceituoso caso? em que sentido? Vou lá, Qual foi o vou exemplo? explicar. O que ela quis dizer especificamente em relação ao candomblé? Sim. Tá? Pra você ser ogã no candomblé, tem que ser homem. Pô, tá aí já vem uns papos... Certo? Entendo a questão. E pra você... Aí vocês podem até depois falar sobre isso. E pra ser CAD, se você não incorpora... Tudo isso que eu tô falando é sem incorporação. Pra você ser ogã, você tem que ser homem. Pra ser CAD, tem que ser mulher. E no caso da Juliana, ela é transexual. Uhum. Né? Veja bem. E aí ela falou que se ela não incorporasse, ela não ia se encaixar em lugar nenhum dentro da casa. Só ia estar... Não entendo. Porque ela não poderia tocar o ogã e também não poderia fazer tocar o... Não poderia ser ogã, mas Sim. também não poderia ser... É um dogma da religião, assim como existe dentro do cristianismo o quê? Tem vários dogmas. Que Jesus é filho de Deus e etc. São dogmas. Então, se a pessoa ela tá querendo mudar os dogmas, os pilastros da religião, ela vai partir para um outro caminho, ela vai acabar fundando ela outro. Vai sentir que ela foi rejeitada. Exatamente. Mas qual o dogma? Ela foi procurar o mais velho? Qual foi a explicação que foi dado para ela? Sim. Entende? Esse negócio de opção sexual, isso já não tem nada a ver com religião. Não, sim, mas é que Agora, o que ela apontou... Agora, assim, com todo respeito, não sou homofóbico, não, mas um travesti tocando atabaque, querendo dar uma de ogã, não dá. Mas aí como a gente faria, Baba, nesse ponto? Não tem como faria, não é ogã. Não, mas então... Como, eu digo, É que é um dogma. Isso é um dogma. Entendeu? Vamos dizer É um assim, ponto que não se toca. Não, eu quero dizer o seguinte, como que se encaixaria um transexual, uma transexual, dentro de uma casa de candomblé, sendo que ela não incorpora. Ela não pode ser o ganho, isso já foi falado. Ela pode ter um outro posto, ela pode ter, sabe, ser um filho da casa, ter uma outra função, mas não querendo assumir certos tipos de posto de oiê, que a gente fala, que não cabe, título, né? Título pra ela, né? Entendi. O ogã, por que ele não pode, por exemplo, dar transe? Ele não pode dar transe, ele tem que ter uma série de ritualística ali, entendeu? Não tem como. Você vai pegar uma pessoa que ela vai ficar inconsciente no momento sagrado? Não que ela vai ficar, não que a pessoa não consiga controlar, mas é um dogma, cara. Então são pontos... Você compreende? São situações que a gente está falando, que nem você falou. Pô, quais os pontos de um marmoteiro? Então são dogmas do que é um marmoteiro. Sim. Correto? Então o cara que faz isso, faz aquilo... Padrão. Então, a pessoa que ela entra pro culto, ela tem que entender que metade das vontades dela ficou na rua. Exato. Ponto. Certo? Ela tem que seguir uma regra ali. Por exemplo, o cara que vai entrar para um quartel. Tem uma regra, exato. Uma mas não é uma questão de preconceito. Não foi montado em cima de um preconceito. Não é isso. Candomblé, de verdade, não é só isso. A pessoa ela individualizou para um ponto. No caso, ela falou da experiência dela. Sim, eu entendo, compreendo. Se ela se sentiu excluída, de repente ela tem que encontrar algum outro culto ou ela fundar um culto. Depois ela saiu fora. Ela saiu, tudo. Sim. E se encontrou na Quimbanda. Sim, a Quimbanda, por exemplo, ela já não tem esse dogma, cara, entende? Existe uma questão ligada ao quê? Se fala da Quimbanda, existe ali a questão da liberdade, não é? Que existe a liberdade, que você tem a liberdade de culto, etc. Que Exu não está subordinado, né? Por exemplo, no candomblé, eu acho... a gente fala no popular e tudo mais, a gente aprendeu a falar assim, né? Que Exu, por exemplo, Exu é catício de orixá, como se ele fosse o escravo a serviço do orixá. Na Quimbanda isso já não existe, cara. E até é uma ofensa, até, porque, porra, Exu na Quimbanda ele é rei, ele é rainha. O culto é pra ele. Você entendeu? São dogmas. Exato. Mas ninguém tá falando uma questão de um preconceito. Entende? Existe aí Pô, você entrou na religião, você tem que aceitar aquilo. Exato. Cada cultura tem uma forma, tem seus dogmas e tem suas disciplinas. Assim como o Ifá tem também. Exato. Ué, a gente entra pro culto de Ifá sabendo, ó, meu filho, existe tal coisa, você tá apto? E aí? Aí vai de você. Vai de você. Ela frequentou uma casa, você vai frequentar uma casa, você vai entender como funciona. Não é que, ó, pô, você entra sem saber de nada, colocar uma faca no seu pescoço e agora vai ou racha. Não é bem assim, né? Aí vem uma questão de conversar também com o consulente, né? Com a pessoa, né? Você quer ser consulente ou você quer ser
adepto da religião ali, dentro do culto ao Ifá. Só que para ser adepto, você tem que ter certas regras. Você vai passar por um processo todo Por um também. processo, ter regras. Ah, não quero. Então, fica Tchau. como cliente. Você vai lá, tchau, faz boa o teu sorte jogo. e boa sorte, exatamente. Inclusive, falando em jogo, você trouxe algumas coisas aqui que... Tá guardado ali. Isso aí é pra brincar depois. É pra gente brincar. São sementes sagradas, né? O jogo do Obi e tudo, né? Que brincar. É, só as brincadeiras. Meu, muita gente me questiona por que isso eu falo uma coisa e não acontece. É difícil.